doutora, posso transar na gestação? Qual que é a melhor posição para fazer isso? O que eu tenho que saber? Machuca o neném? Não machuca o neném? Isso foi uma das perguntas que eu recebi lá no meu canal do Instagram e eu trouxe aqui para vocês porque é muito comum essa dúvida e esse questionamento, se eu posso ou não ter relação durante a gestação. Então, se você quer saber tudo e mais um pouco sobre isso, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Lorena Baldotto, sou ginecologista obstetra, especialista em sexualidade, trabalho também com estética de área genital, então esses são todos os assuntos que eu trabalho aqui nesse canal e no meu consultório, tá? E hoje o assunto do vídeo é sexo na gestação. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas durante a gestação várias coisas acontecem. Tem períodos que eu tô com mais vontade de ter sexo, tem períodos que eu tô com menos vontade de ter sexo, tem períodos que é mais arriscado ter sexo, tem períodos que eu posso ter relação numa boa, ela até ajuda. Você sabe quais são esses períodos? Sabe identificar quais são esses períodos? Então fique aqui até o final que eu vou te contar tudo sobre isso. Então, gente, quando que eu não posso ter sexo? Não posso ter sexo na relação. Quando eu tô com dor, quando eu tô com cólica, quando eu tô com sangramento, tá? Nessa fase, isso geralmente acontece nas primeiras semanas, né? Nessa fase não é interessante eu ter relação sexual. Por quê? Porque eu vou estimular um pouco mais na penetração, eu vou acabar estimulando um pouquinho o útero, né? E aumentar a força abdominal, eu posso sangrar um pouco mais e aí pode causar aumento da minha dor, aumento do meu sangramento, não é interessante nessa fase, tá? Outra contraindicação da relação sexual é nos casos de bolsa rota, né? Porque você também pode estimular e aumentar a chance de infecção local, então não deve ser feito relação sexual nesse caso, tá? Mas o sexo é muito saudável sim durante a gestação. Inclusive, gente, tem estudos que falam que o bebê ele se sente mais feliz, ele tem uma percepção do amor dos pais, tá? Então é muito interessante sim que o casal mantenha relações sexuais mesmo estando grávidos. Porém, uma coisa que acontece, a barriga crescendo ali, às vezes interfere um pouquinho ali no meio de campo e atrapalha um pouquinho na gestação. E aí existem sim algumas orientações para você que quer ter relação durante a gestação, tá? E isso vai depender de algumas fases. Por exemplo, no início da gestação não vai ter tanto problema, que a barriga não vai estar tão grande. Porém, geralmente o seu libido não está muito alto não, tá? Você não está com muita vontade, você quer dormir toda hora, você tá mais cansada, você tá mais sonolenta, né? Isso é muito comum de acontecer. A fase que comumente você costuma estar um pouco mais excitada é o segundo trimestre, né? A parte do meio da gestação, a mulher começa a ficar um pouco mais disposta e tende a ter um pouquinho mais de vontade de ter relação. Em outro vídeo a gente pode explicar um pouco mais sobre isso, sobre essas fases, né? E no finalzinho, com a barrigona grandona, às vezes você está um pouco mais cansada também, às vezes você não quer muito ter relação pelo cansaço, mas ela acontece, pode acontecer e não tem problema nenhum. Inclusive ela estimula o trabalho de parto. Se você quer tentar parto normal, uma coisa que a gente orienta é você ter relação nessa fase final para estimular o colo do útero. E quais são as orientações para você que quer ter relação sexual na gestação sem ter problema, sem ter desconforto? Uma coisa muito importante é, a partir do momento que a barriga está grande, que a barriga já está incomodando, posições em que você vai ficar muito tempo deitada pode ser desconfortável, porque vai atrapalhar a circulação do sangue para o seu pulmão, então pode te dar falta de ar. Então evite posições em que você tenha que ficar deitado de barriga para cima, porque a barriga vai estar grande, vai pesar, ou a posição que você fica com supina, que você está um pouquinho mais recostada.
pode te dar um pouco mais de falta de ar. O que a gente recomenda? Que você utilize posições nas quais você esteja por cima, tá? Ou nas quais você esteja deitada para o lado esquerdo ou deitada na posição de 4 apoios, tá? São as posições que você vai se sentir mais confortável. Para quem está gestante, uma coisa que a gente recomenda é que de lado ou na posição de 4 você pode botar um travesseirinho embaixo da barriga para acomodar você, tá? E aí você consegue ter relação um pouco mais confortável dessa forma, desse jeito. E lembrando que, gente, chegando lá para próximo das 37 semanas, é a hora que você fica mais cansadinha, você começa a andar igual um patinho, você fica mais cansada para tudo, é a hora que você pode ter uma relação um pouco mais calma, um pouco mais tranquila e que vai te estimular a ter um trabalho de parto, tá? Então é muito importante. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que já existem estudos que falam que o sexo durante a gestação, ele faz muito bem para a autoestima da mãe e, consequentemente, para a sensação do feto, tá? Para a neuroquímica do feto, para o feto se sentir mais acolhido, justamente por essa relação entre os pais, né? A gente já sabe que algumas alterações intraútero, né, que o bebê sente algumas coisas, né, algumas tensões que você passa. Então se você está num momento de felicidade, de alegria, de relação, que você está tendo um prazer, isso é muito bom tanto para a sua gestação, quanto para a sua autoestima, quanto para o seu neném. Então, gente, tá sim, se você não tiver aquelas contraindicações que eu falei, tá sim liberado o sexo na gestação, pode fazer sem moderação e aproveite essas dicas que eu falei quanto à posição, combinado? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer outros específicos para cada idade gestacional. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você conhece alguma gestante que está precisando saber desse babado, marca ela aqui, coloca o nomezinho dela aqui, ou então manda ela pro meu Instagram, @doutora_lorena_baldotto, que eu tô sempre tirando dúvidas sobre saúde ginecológica, estética íntima, sexualidade, ginecologia, obstetrícia, todos os babados fortes, né, dessa área. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais e até o próximo vídeo.